Há alguns dias eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre o que é o behaviorismo. E pensando nesse assunto, hoje eu vou te trazer um vídeo te mostrando as principais diferenças entre o reforço positivo e negativo e a punição positiva e negativa. E o mais importante, eu vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia, seja na educação dos seus filhos, ou no seu trabalho, ou até no seu próprio autocontrole. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar exemplos práticos que podem mudar a forma como você lida com os seus próprios comportamentos. E você ainda vai perceber que com esse conhecimento você pode aprimorar várias áreas da sua vida, inclusive na hora de organizar o seu cronograma de estudos. E inclusive, se você tiver alguma dúvida de como organizar os seus estudos, deixa aqui no comentário para mim, que eu vou trazer um vídeo específico te mostrando como estudar da maneira correta e aproveitar mais de 70% do seu tempo de estudos. Primeiramente, o que é reforço e o que é punição? Antes da gente diferenciar o que é reforço positivo e negativo, vamos direto para o básico e entender o que são os reforços e o que são as punições. Reforço é qualquer consequência que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer de novo no futuro. Por exemplo, se você estuda e depois se sente bem por ter cumprido a sua meta de estudos, isso é um reforço positivo, que reforça o hábito de estudar. Por outro lado, a punição é qualquer consequência que diminui a probabilidade de um comportamento se repetir. Como por exemplo, se você fala alto na sala de aula e o professor te dá uma bronca. Depois disso, você tende a falar menos das próximas vezes. Ou seja, tanto o reforço como a punição não necessariamente significam coisas boas ou coisas ruins, mas sim o efeito que a consequência tem sobre o seu comportamento. Então grave isso na sua cabeça. O reforço sempre busca aumentar a probabilidade de um comportamento, e por outro lado a punição, ela sempre tende a diminuir a probabilidade de certo comportamento. Gravou? E cuidado, o positivo e o negativo também não necessariamente significam coisas positivas ou boas ou coisas negativas ruins. Na verdade, o sentido aqui de positivo é acrescentar coisas e o sentido de negativo é retirar coisas. Positivo adicionar, negativo retirar. E isso funciona mais ou menos como se fosse uma matemática do comportamento humano. E agora eu vou te explicar de um a um o que significa e como funciona cada um deles, tá? Então, primeiramente, o reforço positivo. A definição de reforço positivo é adicionar algo agradável para aumentar o comportamento. Como, por exemplo, quando uma criança guarda os seus brinquedos e ganha um doce dos pais. Os pais reforçaram o comportamento de guardar os brinquedos. Ou, por exemplo, quando um funcionário bate todas as metas e ganha uma bonificação em dinheiro. No caso, o empregador reforça o funcionário para que ele bata a meta mais vezes em busca desse reforço positivo. Ou também quando você assiste esse vídeo, você gosta, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso me reforça positivamente para que eu traga mais vídeos sobre psicologia aqui no YouTube. Agora, você já fez isso? Se você ainda não fez, manda aí reforço positivo nele. Assim eu sempre vou trazer mais conteúdos para vocês. Enfim, esse é o tipo de reforço mais poderoso no dia a dia. É o que tende a funcionar melhor. Afinal de contas, você faz determinada coisa e recebe algo positivo para associar essas coisas a algo positivo. Eu estudo, eu ganho algo positivo, né? Em sequência, vamos ao reforço negativo. A definição de reforço negativo é retirar algo desagradável para aumentar determinado comportamento. Por exemplo, quando você coloca o cinto de segurança para que o carro pare de apitar, ou quando o aluno estuda direitinho e passa na prova e não precisa fazer a recuperação. E funciona, mas tende a ser menos prazeroso do que o reforço positivo e, portanto, não funciona com tanta eficiência quanto o reforço positivo. E além dos esquemas de reforço, temos também a punição. Aqui é importante lembrar que para Skinner, um dos maiores nomes da psicologia comportamental, a punição costuma ser menos eficaz do que o reforço. E o porquê disso? Eu já te digo. Em tese, a punição reduz os comportamentos no momento, mas não ensina nenhum novo comportamento
comportamento para colocar no lugar. E além disso, pode gerar efeitos colaterais, como ansiedade, medo e até resistência. Já o reforço, principalmente o positivo, é muito mais eficaz, porque ele reforça o comportamento desejado. Por exemplo, se você quer que um aluno estude mais, é muito mais eficaz se você dar um elogio e reconhecer o seu esforço do que simplesmente você repreendê-lo por ele não querer estudar. Mas enfim, vamos lá. A punição positiva. A definição de punição positiva é adicionar uma consequência desagradável para diminuir um comportamento. Por exemplo, quando uma criança grita e leva uma bronca. Na próxima vez ela vai tentar gritar menos para não levar uma bronca. Ou quando você ultrapassa o limite de velocidade e recebe uma multa. Logo, da próxima vez você vai tentar diminuir a velocidade para não receber essa multa. Mas como a gente sabe, não é tão eficaz. Afinal das contas, o carro vai continuar correndo onde não tem o radar e diminuir a velocidade apenas na onde tem o radar. Funciona até no curto prazo, mas pode gerar medo e resistência em alguns casos. A punição negativa. A definição de punição negativa é retirar algo agradável do ambiente para reduzir o comportamento. Por exemplo, um adolescente chega tarde em casa e os pais retiram dele o videogame. Isso vai fazer ele pensar um pouco mais da próxima vez antes de chegar tarde. Outro exemplo é um jogador que faz uma falta e é expulso do jogo. E isso vai fazê-lo pensar um pouco mais da próxima vez, já que ele quer jogar e foi impossibilitado por ter sido expulso do jogo. E muitas das vezes a punição negativa é mais eficaz do que a punição positiva, porque ela não adiciona nada de sofrimento, ela simplesmente retira algum privilégio, alguma consequência boa. Agora, resumidamente, algumas aplicações práticas que você pode fazer no seu dia a dia. No trabalho, bons líderes usam o reforço positivo da seguinte maneira: quando um funcionário trabalha bem, ele dá um feedback positivo, reconhecimento e algumas bonificações pelo trabalho bem feito, o que vai reforçar esse funcionário a repetir futuramente esse comportamento. Já na educação dos filhos, por exemplo, o importante é você saber equilibrar entre reforço positivo e a punição negativa. Em alguns momentos você tem que retirar algo prazeroso para eles, já em outros momentos você deve acrescentar coisas boas para reforçar determinados comportamentos. E também esse esquema de reforço positivo é muito importante e é muito eficaz no seu autocontrole. Por exemplo, você pode estudar por 1 hora, fazer uma pausa e ir assistir algum episódio de anime, alguma série ou jogar alguns jogos, que é o que eu geralmente faço. E dessa forma, sempre que você estudar, você vai estar sentindo esse reforço. E dessa forma, você vai estar barganhando consigo mesmo. Sempre que faz algo um pouco mais complicado, como o estudo, você vai sempre acrescentar algo positivo em seguida. Assistir alguma série, fazer algo que te traga prazer, algo que te reforce positivamente, vamos dizer assim. E se você quiser que eu aprofunde um pouco mais nessa parte prática, que é muito eficaz para o seu dia a dia, deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar, seja para fazer um cronograma de estudos, seja uma forma mais eficaz de você estudar, seja no seu trabalho ou na educação dos filhos, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, para concluir, reforço aumenta comportamentos, punição diminui comportamentos, positivo adiciona consequências e negativo retira consequências. É simples, mas extremamente poderoso quando você aplica no seu dia a dia. E se você gostou dessa explicação, se você acha que ela te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like, deixa o seu reforço positivo, se inscreve também no canal. E claro, se você ainda não assistiu o vídeo do Behaviorismo Descomplicado, clica aqui e assiste depois desse vídeo também, tenho certeza que você vai gostar. E para você, psicólogo que está tentando fazer concursos públicos, que está naquele período de estudos, vou deixar aqui no link da descrição um e-book com algumas questões para você praticar e fixar os conteúdos na sua cabeça. Então vai lá e já garante o seu acesso. E muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!